Alô, turma! Está entrando no ar o nosso pré-jogo para Vasco da Gama e Fluminense, daqui a pouco às 7 da noite no Maracanã. O pré-jogo do Atenção Vascaínos é um oferecimento de... Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Viu que beleza o restaurante do Almirante? Cara, se você nunca foi ao restaurante do Almirante, vá, vale a pena. O serviço é espetacular, a comida é maravilhosa, pratos os mais variados, prato com bom gosto, com bom tempero e ótimo preço. Vá, o restaurante do Almirante, o Arthur vai receber vocês e também a turma de garçons, pessoal espetacular, os gerentes, todo mundo lá no restaurante do Almirante. Nível Vasco, é isso aí, gente. Bom, a bola já vai rolar para Vasco da Gama e Fluminense. Um clássico cercado aí de muita expectativa, crise no Fluminense, problemas estruturais, jogadores com raiva, brigando com o treinador, como já aconteceu nesse Campeonato Brasileiro. O Ganso brigou lá com o Oswaldo de Oliveira. Agora tem um novo comandante, o Fluminense. Mas, ó, o Fluminense... Tô preocupado não, tô preocupado é com o Vasco. Que o Vasco faça um grande jogo, possa aproveitar sim essa questão de insatisfação no Fluminense, de falta de tranquilidade, dessa intranquilidade enorme. O Fluminense está na zona de rebaixamento e precisa vencer, mas não vai vencer. Nos últimos 9 jogos, foram 7 vitórias do Vasco e 2 empates. A gente falou ontem no Avenews, é realmente uma grande freguesia. O Vasco hoje conseguindo não perder para o Fluminense vai equiparar a outros recordes também de 10 jogos sem perder para o Fluminense. Nos últimos anos, olha, o Fluminense tem apanhado muito da gente. Mas hoje é um jogo diferente, é um jogo atípico. Respeito aos caras, jogar bola, precisamos vencer para chegar a 41 pontos. Estamos vindo de uma derrota acachapante, feia para o Grêmio em casa por 3-1. Começamos bem, caímos depois, recuamos demais. Tomara que isso não aconteça. E olha, vou aqui arriscar. Acho que o time do Vasco vai jogar no esquema 4-3-3, ou pelo menos no 4-2-3-1, como jogou contra o Botafogo, fazendo aí Rossi na direita que volta, Marrone pela esquerda, Fred Guarim no meio e Ribamar na frente. É o time do Vasco que vai com Bruno Gomes e o Richard que vai enfrentar o Fluminense. Eu já vou trazer a minha opinião, aquilo que eu acho, mas eu quero ouvir os companheiros, convidados, pessoas que vão fazer esse pré-jogo. Vai ser um prazer ouvir todos vocês. Manda daí, rapaziada! Beleza, Flávio e amigos ligados nesse pré-jogo, daqui a pouquinho Vasco e Fluminense no Maracanã, e é esse detalhe que eu vou me apegar para fazer essa minha análise. O Vasco volta ao Maracanã, não joga nesse estádio desde a final do Campeonato Carioca. Péssima lembrança dessa partida, mas não é isso só não, porque o Vasco não joga nesse campo há muito tempo, e o Fluminense vem jogando nesse estádio, vem jogando nesse campo, está mais acostumado, e pode ser um ponto a favor do clube tricolor, que vai ter maior torcida nesse jogo. Mesmo assim, o Vasco tem que se manter focado, com tranquilidade, já que o Fluminense deve vir desesperado em busca dessa vitória, até porque o Fluminense, se perder, vai se afundar ainda mais no Z4, e o Vasco tem isso a seu favor, jogar com tranquilidade, segurar principalmente os 20 primeiros minutos, que o Fluminense deve se soltar ao ataque e buscar um gol de qualquer maneira. E o Vasco tem, com a sua defesa volta do Henrique e também com o Leandro Castan, segurar o time do Fluminense no começo do jogo e aí sim fazer seu jogo, toque de bola, com o Guarim segurando no meio campo, e a volta do Rossi será primordial para o Vasco buscar os contra-ataques, a velocidade do Rossi pela direita e também o Marrone e os gols que eu acredito que o Ribamar nessa partida deve fazer. Na minha opinião, o jogo deve acabar 2-1 para o Vasco, com um gol do Ribamar. E olha, vou apostar aqui, ó, um gol do Guarim. Guarim de fora da área fazendo o segundo gol do Vasco, dando a vitória contra o Fluminense. Até porque ele já disse que se inspira em Juninho Pernambucano. E o Juninho contra o Fluminense fazia gol de falta e fazia gol de tudo que é jeito. Lembra da volta dele ao Maracanã contra o Fluminense? Tá lá, ó. Ainda apontou para a torcida do Fluminense, ó. Nesse lado não é seu não, esse lado é do Vascão. O Juninho representa
representa, e o Guarim disse que se motiva e se inspira bastante no Reizinho, e por isso eu aposto num gol do Guarim contra o Fluminense para dar a vitória do Vascão nesse jogo. Valeu, Flávio! Valeu, galera do Atenção Vascaínos! Fala, Flávio! Fala, galera do canal! Boa tarde aos demais companheiros! Vamos aqui pro nosso pré-jogo de Fluminense e Vasco. Esse jogo, além de ser um clássico, ficou importantíssimo, dadas as circunstâncias do campeonato. No histórico do confronto, o Vasco leva larga vantagem. São 22 vitórias, 23 empates e apenas 16 derrotas por campeonatos brasileiros. Logo, o Vasco costuma somar pontos, o que no jogo de hoje vai ser muito importante, dada a situação do time no campeonato. O Vasco estacionou nos 38 pontos, não consegue ultrapassar essa marca, mas hoje no jogo do Fluminense tem tudo para pegar um rival que vem com dificuldades. O Fluminense perdeu para o Ceará nessa última rodada, entrou na zona de rebaixamento após a vitória do Cruzeiro e eles vêm muito pressionados. O Marcão ficou nessa semana, não sabia se ficava, não sabia se caía, vem como treinador, mas não se sabe até quando. Então, com cabeças a prêmio, o Fluminense vem numa situação muito complicada para enfrentar o Vasco. Já o Vasco, apesar da última derrota contra o Grêmio, vem numa situação mais tranquila. Tem o retorno do Rossi, tem o retorno do Jordan Henrique e acho que o Vasco vai conseguir fazer uma apresentação melhor do que fez no meio de semana. Até que a apresentação no meio de semana, o time simplesmente não jogou, achou um gol e se defendeu, entre aspas, que não conseguiu, o resto do jogo. Então o Vasco tem que fazer uma apresentação melhor para bater esse combalido Fluminense. Meu palpite para a partida hoje vai ser 1-0, gol de Rossi, que não jogou no primeiro turno. No primeiro turno o Vasco também vinha de uma derrota pro Grêmio, enfrentou o Fluminense num sábado de sol, numa manhã de sol. O Vasco venceu por 2-1, o golaço do Bruno César. Quem lembra? A melhor atuação do Bruno César pelo Vasco. E o Rossi não jogou aquele jogo. Então, como o Rossi não jogou no primeiro turno, no segundo ele vai destruir. 1-0 Vasco, gol de Rossi. Vasco com 41 pontos e deixando o Z4 lá pra trás. É isso aí, Flávio. É isso aí, galera do canal. Um abraço gigante, uma boa tarde pra vocês. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Emerson. E a todos aí da Atenção Vascaínos. Meu nome é Júlio César, dono do canal Campista Vascaíno. E, Flávio, eu tô mega animado para o jogo de hoje. Com certeza o Vasco vai sair com a vitória. E principalmente com a volta ali do Oswaldo Henriques, que tá fazendo um belo campeonato brasileiro, junto com o Leandro Castan. Tem ótimos números no Campeonato Brasileiro. Tem o Rossi, que também a gente sentiu muita falta dele contra o Grêmio, principalmente na parte de marcação, para ajudar o Iago Pikachu na marcação. Tem essa velocidade dele, a entrega, tem essa válvula de escape, né, no contra-ataque do Vasco. Então assim, eu estou muito animado. O Fluminense precisa do resultado, né? Estão brigando para não cair ali, vai para cima do Vasco. E aí que o Vasco gosta de jogar no contra-ataque, jogar no erro do adversário. Nós temos mais time do que o Fluminense. E outra, né? Os caras são fregueses, né? Fluminense são fregueses da gente. Então, meu palpite para o jogo de hoje é 3-0 Vasco. Gol de Ribamar, Rossi e de pênalti, Iago Pikachu. 3-0 Vascão. Esse é meu palpite, Flávio. Quero saber o seu palpite também. E deixe, galera, nos comentários o palpite de vocês. E seja um sócio gigante. O Vasco precisa de você. Alô, Flávio e amigos aqui do canal Atenção Vascaínos. Pessoal, hoje o meu comentário vai fugir um pouquinho daquilo que os demais amigos estão falando aqui hoje para vocês. Eu sei que aqui a gente fala sobre resultado, a gente dá a nossa opinião, o nosso palpite, mas eu queria registrar aqui a minha tristeza, porque hoje nós jogamos no Maracanã. O Maracanã é a nossa segunda casa. É a segunda casa de todos os clubes grandes do Rio de Janeiro. Lá, grandes jogos foram disputados, grandes clássicos. O Vasco foi campeão várias vezes no Maracanã. Então fica aqui o meu registro de tristeza com a insistência dos dirigentes em continuar a dividir a paixão do torcedor pela oportunidade de assistir a um grande clássico que cada vez mais se torna um clássico de rivalidade. Essa coisa insana de querer dividir lados de torcida, quando historicamente o Vasco da Gama sempre ocupou o lado oeste da arquibancada, fica uma coisa doentia. Eu lamento demais que isso ainda continue acontecendo. É fato que a minha opinião e o meu desejo é para que o Vasco vença, mas a festa perde o brilho quando a torcida do Vasco não pode comparecer na proporção que ela pretende.
assistir ao jogo aí dentro. A gente fica triste, até pela torcida do Fluminense, que no passado a gente assistia aos jogos no Maracanã, eu era garoto, eu lembrava muito bem. Tinha lá aquele carequinha lá do Pó de Arroz, seu Guilhermino Santos, torcedor símbolo do Fluminense. Por outro lado, nós tínhamos a Dulce Rosalina, torcedora símbolo do Vasco. É lamentando pela herança de torcedores apaixonados como foram eles, é que hoje o clássico Vasco-Fluminense é realizado no Maracanã de forma fria, de forma apagada. É isso que eu tenho a lamentar. Na minha opinião, o Vasco vence, mas a festa poderia ser muito mais bonita. Fica aqui o meu registro de tristeza com a postura do Fluminense, do seu presidente, em querer restringir ao acesso ao torcedor a um estádio que é nosso também. Bom jogo a todos. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram, que trouxeram suas opiniões, aqueles que trouxeram muitas opiniões de peso, fundamentais para a gente entender um pouco esse jogo Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco vem de um resultado decepcionante, torcedor. Eu disse isso no pós-jogo, depois do jogo da quarta-feira. Acho que o Vasco precisa ter personalidade, força para jogar. Alguns jogadores caíram muito de produção. Eu critiquei demais o Raul, que vinha fazendo bons jogos, mas caiu demais em função da ausência que teve aí por praticamente 3 jogos. É um jogador que pode até ajudar, mas acho que o Raul é um jogador muito inconstante, muito irregular. É mau jogador? Não, não é mau jogador, mas acho que nesse momento não pode ganhar uma posição de titular. O Rossi volta. É um jogador que estava mal depois da volta da apendicite, da lesão que ele teve, da operação de apêndice, mas começa a recuperar a forma. Fez um bom jogo no Ceará, lutou demais, fez o gol e é um jogador importante, fez muita falta contra o Grêmio, porque é uma válvula de escape. É um jogador que você dá a bola e ele segura para o time chegar. Com a volta do Rossi, acho que o time pode render mais, pode ter aí sim válvulas de escape pelos lados. O Fluminense tem um lateral esquerdo muito bom, que é o Caio Henrique, que é o melhor jogador do time. Esse jogador avança demais, com o Rossi talvez ele se preocupe um pouco mais, mas o Vasco tem que esquecer o Fluminense. O Fluminense tem 2 zagueiros pesados, o Nino e o Digão. Tem. O Fluminense tem jogadores do meio de campo que transacionam muita bola, é verdade. Atenção para isso. São meninos ali, o Alan, o Daniel, que devem jogar, jogadores que tocam muito a bola. O Fluminense tem veteranos, como o Nenê e Ganso. Esquece o Fluminense. O Vasco tem que fazer o seu próprio jogo. Aproveitar o Maracanã, que é campo neutro, apesar da torcida do Vasco ter apenas 1.500 representantes no estádio, daqui a pouco no Maracanã, que é um absurdo pensando-se profissionalmente no futebol, mas é a regra. Então o Vasco tem que dominar o jogo, tem que ter a posse de bola, tem que usar muito, sim, da força física e, fundamentalmente, da bola parada. Quem está acompanhando o Campeonato Brasileiro está vendo como os times fazem gol de bola parada. As defesas estão sofrendo com os ataques que às vezes são formados por defensores oponentes. Então, Leandro Castan, Oswaldo Henriques, Richard, que fazia muito gol no Fluminense de cabeça, tem que fazer. E usar muito a bola parada, que é muito bem batida, principalmente pelo Fred Guarim. Marrone também é bom de cabeça. Então o Vasco tem que dominar o jogo, marcar forte, voltar com o Marrone e com o Rossi para marcar. E olha, gente, é jogo de superação. Não dá para ficar como o Richard faz um lance errado, se abate, abaixa a cabeça, pede licença. É pau puro, gente. A gente precisa ganhar do Fluminense, chegar a 41 pontos. Acho que é muito importante a volta do Oswaldo Henriques. A defesa do Vasco vinha muito bem, tomou 3 gols de uma partida, o que era raro. O Vasco não vinha tomando tantos gols, estava com a segunda melhor defesa do retorno, já não é mais. Então precisa a volta do Oswaldo Henriques ser importante para ele dar aquele resguardo, aquela força em relação ao Castan e aos demais jogadores do sistema. No restante é jogar bola, é tentar botar a bola no chão. Maracanã é um campo grande, um campo ótimo. O Vasco está acostumado ali, já ganhou do Fluminense 2 vezes esse ano, uma vez inclusive numa decisão de Taça Guanabara. Acho que o Vasco tem tudo para fazer um bom jogo. Vencer é circunstância da partida. Como eu digo, não vou arriscar placar, não quero falar de placar, não sou pitoniza, mas acho que o Vasco pode conseguir um bom resultado. Mas precisa mudar muito a postura. Jogar para frente, jogar para cima, fez 1, faz 2. Nada de ficar recuado, esperando demais, porque acaba tomando gol.
Então precisa ser corajoso, precisa ser firme, ganhar nas divididas é um clássico, jogo regional, em que a rivalidade aflora. Então é importante que o time do Vasco, os jogadores saibam disso. Já jogaram com o Fluminense esse ano. Ganharam no Campeonato Carioca, ganharam no Campeonato Brasileiro de virada, que foi um jogo difícil. O Fluminense teve 2 jogadores expulsos. Na época eu disse que isso foi fundamental, porque o Fluminense estava jogando bem, abriu o placar com o Pedro, que nem está mais no Fluminense, e conseguiu fazer a virada. Então eu acho que esse é o momento do Vasco mostrar a sua força, chegar a 41 pontos, empurra o Fluminense lá para baixo e aí começar a pensar em alguma coisa um pouquinho melhor. Mas agora a prioridade é fugir do rebaixamento, chegar a 45 pontos e conseguir ficar tranquilo para aí sim depois pensar em alguma coisa. A gente volta depois do jogo, no pós-jogo, vamos analisar. Tomara um bom resultado, uma boa atuação do Vasco, que o Vasco possa se redimir de 2 resultados que não foram bons, pelo menos pelas circunstâncias. Pelo Grêmio foi um péssimo resultado e pelo Ceará um empate cedido depois do time jogar bem 25 minutos e acabar recuando sem nenhum tipo de explicação. Ok, turma? Então no pós-jogo eu conto com a sua audiência, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação, venha para o canal Atenção Vascaínos, venha fazer o Atenção Vascaínos ser cada dia mais forte. Ok, gente? Um grande abraço! Tchau, turma! Bom jogo pra todo mundo! Bom Vasco pra vocês! Quem é bom, Dante? Vasco.